Vamos lá, então, dar início à 7ª aula do curso de Introdução à Ciência do Direito. Nessa aula eu vou tratar de um conceito que é absolutamente central no pensamento de Kelsen, que é uma norma, noção de norma. O Kelsen procurou justamente definir e apurar o conceito de norma, alçando ao centro da sua análise sobre o direito. Não é à toa que a sua análise é conhecida como uma análise positivista normativista do direito. Esse normativista refere-se, obviamente, à centralidade que a noção de norma tem ali. Bom, a primeira coisa a ser dita para a gente começar essa investigação sobre a norma é que, para Kelsen, o direito, como eu disse já anteriormente, como uma ciência normativa, distingue-se do campo das ciências da natureza, que tem por objeto de estudo um fato, um objeto no mundo. As ciências normativas, como o direito, têm por objeto uma norma. Nesse sentido, Kelsen traça uma distinção, segundo uma longa tradição de reflexão na filosofia da ciência, e que era muito comum justamente na filosofia da ciência alemã, entre as ciências da natureza, que é a Naturwissenschaft, e as ciências humanas, sociais, ou ciências do espírito, chamada de Geisteswissenschaft. Só que no caso de Kelsen, ele entende essa diferença como uma diferença quanto à natureza do seu objeto, ou seja, as duas ciências, tanto da natureza quanto sociais e humanas, elas descrevem, elas têm uma natureza descritiva, elas explicam por meio de descrição, Erklärung. O que muda é a natureza do objeto descrito, que no caso das ciências sociais, como o direito, esse objeto é uma norma. Para entender um pouco melhor essa noção de norma, é preciso então começar distinguindo e compreendendo melhor como se dá essa relação entre o elemento fático, aquilo que há no mundo, e o elemento normativo, que é aquilo que se pretende escrever. Para explicar isso, a primeira distinção importante é justamente entre um ato no mundo, um mero comportamento, uma coisa que acontece no mundo, que é feita no mundo, que seria o elemento fático, do elemento propriamente normativo, que nada mais é do que um significado jurídico que a gente atribui àquele ato. Significado esse que só é possível à luz de uma determinada norma. Vamos tentar entender isso melhor. Eu vou ler uma passagem que está na página 2 do livro Teoria Pura do Direito. Diz lá Kelsen o seguinte: podemos distinguir dois elementos. Primeiro, um ato que se realiza no espaço e no tempo, sensorialmente perceptível, ou uma série de tais atos, uma manifestação externa de conduta humana. Segundo, a sua significação jurídica, isto é, o significado que o ato tem do ponto de vista do direito. Numa sala, encontram-se reunidos vários indivíduos. Fazem-se discursos, uns levantam as mãos, outros não. Eis o evento exterior. Significado: foi votada uma lei, criou-se direito. Bem, enfim, então, o que o Kelsen está querendo mostrar aqui é que, no final das contas, nós temos um aspecto na conduta, que é o aspecto propriamente fático, aquilo que é feito, o mero comportamento, o movimento, a matéria, tal como isso se manifesta no mundo fático. Mas, por outro lado, há o significado que isso tem à luz do direito. Esse significado, ele só existe em função de uma determinada norma. Então, por exemplo, se uma pessoa levanta uma mão num contexto em que está acontecendo um leilão, esse ato no mundo, que é o ato de levantar a mão, ganha o significado de um lance ou um comprometimento de compra. Percebo que esse sentido de um compromisso de compra num determinado valor de um bem, esse sentido só existe à luz de uma norma que confere a esse ato no mundo esse sentido jurídico específico. O ato de matar alguém, por exemplo, então pegar uma arma, disparar um projétil que atravessa uma pessoa e ela morre, é um ato no mundo. Agora, isso tem, à luz do nosso Código Penal, do artigo 121, o sentido jurídico de um homicídio. Então, percebo que o que o Kelsen está inicialmente distinguindo é o mero ato no mundo, aquilo que simplesmente acontece, do sentido que ele tem, que é um sentido à luz de uma norma. Para Kelsen, então, os atos adquirem sentidos em função de normas. E esses sentidos podem ser ou subjetivos ou objetivos. Eles vão ser subjetivos quando esse sentido é dado à luz de uma normatividade qualquer, e vai ser objetivo quando é dado à luz de uma norma jurídica válida. Então, por exemplo, o ato de provocar a morte de alguém, como esse exemplo que eu dei,
pode ter vários sentidos subjetivos distintos. Então, uma pessoa, diante da cena, por exemplo, da morte de outra, pode ver aquilo como uma injustiça, como um crime absurdo, como uma crueldade, ou pode também outras pessoas verem aquele mesmo ato como um ato de heroísmo, um ato de justiça, um ato de um valente combatente, etc. Enfim, então, o sentido subjetivo do ato pode variar. Agora, o sentido objetivo do ato é aquele que ele tem à luz da norma jurídica válida. Então, independentemente da apreciação subjetiva ou valoração subjetiva que se possa ter, o sentido objetivo é um só, aquilo é um crime de homicídio. Vou ler a passagem que o Kelsen dá esse exemplo, está na página 3 da Teoria Pura do Direito, diz ele: se uma organização secreta, com o intuito de libertar a pátria de indivíduos nocivos, condena à morte um deles, considerado um traidor, e manda executar por um filiado aquilo que subjetivamente considera e designa como uma sentença de condenação à morte, objetivamente, em face do direito, não estamos perante a execução de uma sentença, mas perante um homicídio. Se bem que o fato exterior não se distinga em nada da execução de uma sentença de morte. Então, o que fim da citação, mas o que Kelsen está explicando aqui? Que matar alguém e atribuir a isso uma roupagem de uma condenação à morte, uma sentença de morte, né? O que faz com que algo seja propriamente uma condenação à morte, no sentido de cumprimento de uma pena, é o fato daquilo ser feito conforme as normas jurídicas válidas, né? Quando é feito em desacordo com essas normas, eu posso dar o sentido subjetivo que eu quiser para aquele ato. Aquilo não é uma condenação à morte juridicamente válida, aquilo é um homicídio, que é um crime, né? Enfim, então, vou pegar um exemplo básico disso, são as cenas de linchamento, por exemplo. Muitas pessoas podem aplaudir, achar que bandido bom é bandido morto, e achar aqueles atos de heroísmo ou de defesa da pátria. Mas isso é uma apreciação subjetiva, no sentido de que aquilo é uma valoração que a pessoa faz do ato. Ela pode achar aquilo um ato meritório, enfim, digno de honras, mas de um ponto de vista propriamente objetivo, à luz do nosso direito, obviamente o linchamento não é uma condenação conforme aquilo que dispõe o nosso Código Penal. Então esse ato é um crime, assim como possivelmente a pessoa vítima do linchamento também cometeu um crime, e as pessoas que lincham estão cometendo um crime também, muitas vezes mais grave do que o da própria pessoa que está sendo linchada. Enfim, então, isso é uma ajuda a entender qual que é essa diferença entre um valor subjetivo, que é atribuído a um ato, de um valor objetivo, que é aquele à luz de uma norma jurídica válida. E essa distinção de Kelsen é importante também para a gente distinguir o que é um ato no mundo, que é um mero acontecimento fático, uma coisa que simplesmente se passa, que é feita no mundo, e um ato jurídico, que é o sentido jurídico que um ato tem. Então, para Kelsen, a norma ela funciona como um esquema de interpretação. O que significa isso? Ela confere um determinado sentido normativo a fatos no mundo. Então, se não existissem normas nenhuma, imagine um mundo no qual não há direito, nenhuma concepção jurídica, não há nenhuma ordem jurídica, não há nenhuma concepção moral ou religiosa, não há norma de natureza nenhuma. Há uma completa anomia. Vamos fazer um exercício de abstração. Se fosse assim, os fatos no mundo eles não teriam valor algum, eles não seriam nem bons nem maus, nem justos nem injustos. Eles só são justos, injustos, bons e maus à luz de uma norma que funciona então como um esquema de interpretação daquilo que está acontecendo no mundo. É à luz, por exemplo, de uma norma religiosa ou moral que eu posso julgar um determinado ato, apreciá-lo, avaliá-lo como justo, injusto, bom e mau, né? E do ponto de vista do direito, é à luz das normas jurídicas válidas que, obviamente, eu posso avaliar um ato no mundo como lícito ou ilícito. Percebo, então, que é a norma que funciona como um esquema de interpretação, que me permite interpretar o fato no mundo e dar a ele um sentido normativo de dever ser, do que está certo, do que está errado, do que está conforme ou desconforme, aquilo que deve ser. Enfim, então, no caso do direito, especificamente, a norma jurídica é ela que determina o sentido objetivo dos atos humanos como lícitos ou ilícitos. Bom, vamos então ver a definição que Kelsen oferece para o direito à luz, então, dessa concepção normativa. Diz ele, na página 5 da Teoria Pura do Direito, que o direito é o quê? Uma ordem normativa da conduta humana, ou seja, um sistema de normas que regulam o comportamento humano,
E com o termo norma se quer significar que algo deve ser ou acontecer, especialmente que um homem se deve conduzir de determinada maneira. Fim dessa citação, que é uma citação famosa, uma passagem famosa, importante da teoria pura do direito, e lá está claro que o direito é essa ordem, um conjunto de normas que regulam o que? A conduta humana, o agir humano, que se pode ou não pode fazer, o que é lícito, o que é ilícito. E faz isso de que maneira? Essa norma que regula, então, o nosso comportamento, ela significa, em última instância, que algo deve ser, ou seja, que nós devemos nos comportar de uma determinada forma e que não devemos nos comportar de uma outra forma. Enfim, especialmente que se devemos nos conduzir de determinada maneira. Bom, então, normas regulam apenas condutas humanas, ou seja, é só conduta humana que é objeto de regulação do direito. O direito não regula nenhum outro tipo de comportamento animal, não diretamente. O direito não regula nenhum fato no mundo, não manda que as pedras, os edifícios se comportem de uma determinada maneira. A única coisa que é objeto de regulação é o agir humano, como vamos agir ou deixar de agir. A nossa ação, a nossa omissão, ou deixar de fazer. Bem, a norma, então, esse é um outro aspecto importante. Esse sentido de dever que Kelsen está dando à norma é um sentido bem amplo. Normas, portanto, expressam um dever, mas esse dever ele pode ser tanto um poder de fazer algo, ter competência de fazer alguma coisa, ou estar autorizado a. Então, o dever é tanto esse dever no sentido de uma norma direta de conduta, você deve agir assim, não deve agir assado, mas pode ser também, e esse é o sentido amplo que Kelsen usa em vários momentos do livro, envolve também o ter a competência de ou estar autorizado a. Em suma, então, uma norma ela pode comandar, nesse sentido mais estrito, de agir de acordo com aquilo que é devido, mas ela pode também permitir, pode conferir competências, etc. Então, a gente vai ver isso, as chamadas normas secundárias, segundo o vocabulário do Hart, ou as normas que não são autônomas, segundo o vocabulário do Kelsen, como a gente vai ver mais na frente, são aquelas que distribuem competência, permissões, atribuem certas atribuições, enfim. Então, para usar os termos do alemão que Kelsen usa, o dever, no sentido mais amplo, o sollen, envolve também, compreende também o dürfen, que é o ter direito a, assim como o können, que é o ter o poder de. Tudo isso são verbos modais da língua alemã. Segundo Kelsen, na página 6, norma é o sentido de um ato através do qual uma conduta é prescrita, permitida ou especialmente facultada no sentido de adjudicada competência a alguém. Fim da citação. Atribuir-se a alguém a competência para algo. Bom, e um aspecto importante da gente considerar para entender o que é uma norma para Kelsen é o fato de que, para ele, toda a norma é estabelecida por um ato de vontade. Ela é a expressão de um querer, um desejo, vamos dizer assim, de um lado, e de outro lado, a contrapartida desse querer é o dever, que você deve, então, agir de uma determinada forma. Vou ler uma passagem de Kelsen sobre isso, na página 5. Diz ele, quando um indivíduo, através de qualquer ato, exprime a vontade de que um outro indivíduo se conduza de determinada maneira, quando ordena ou permite esta conduta ou confere o poder de a realizar, o sentido de seu ato não pode enunciar-se ou descrever-se dizendo que o outro se conduzirá dessa maneira, mas somente dizendo que o outro se deverá conduzir dessa maneira. Aquele que ordena ou confere o poder de agir, quer. Aquele a quem o comando é dirigido ou a quem a autorização ou poder de agir é conferido, deve. Enfim, então aqui a gente tem esses dois polos. De um lado a gente tem um querer dirigido à conduta de outrem, ou seja, eu quero que vocês me entreguem um trabalho até segunda-feira, então esse é uma vontade, um ato de vontade meu, e do ponto de vista do destinatário desse ato de vontade, se esse ato de vontade produz uma norma válida, o que a gente tem como contrapartida, do ponto de vista do destinatário, é um dever. Então, enquanto professor, eu posso estabelecer, por exemplo, trabalhos e datas de entrega desses trabalhos, então isso expressa um querer meu, eu quero que vocês façam esse trabalho e me entreguem na segunda-feira, e do ponto de vista do destinatário, que são vocês, os alunos e as alunas matriculadas nessa disciplina, do
do ponto de vista de vocês, isso faz nascer um dever. Vocês agora devem entregar esse trabalho até a segunda-feira. Se não entregarem, tem uma pena prevista, que obviamente é a perda dos pontos que vão ser atribuídos a essa atividade. Enfim, então, essa é a estrutura básica. A gente tem sempre um ato de vontade, né, vamos dizer assim, na origem, e um querer, portanto, que está na origem, e um dever do ponto de vista do destinatário. Bom, um aspecto importante que Kelsen tenta estabelecer, então, é que esse ato de vontade, esse querer inicial, aliás, antes de dizer isso, assim, dizer que um ato de vontade, então, possui um sentido objetivo, ou seja, que ele vale objetivamente, significa que o dever não decorre apenas de um ponto de vista do indivíduo que ordena, ou seja, não é simplesmente um querer qualquer, mas decorre de uma norma válida. Então, o dever objetivo, ou seja, o dever que vale objetivamente, é aquele que decorre de uma norma válida que está em vigor. Cito, então, Kelsen sobre isso na página 8 da Teoria Pura do Direito. Diz ele, no entanto, é preciso distinguir o sentido subjetivo do sentido objetivo. Dever ser é o sentido subjetivo de todo ato de vontade de um indivíduo que intencionalmente visa a conduta de outrem. Porém, nem sempre um tal ato tem também objetivamente esse sentido. Ora, somente quando esse ato tem também objetivamente o sentido de dever ser, é que designamos o dever ser como norma. Né? E ainda diz ele, então, só então o dever ser, como dever ser objetivo, é uma norma válida, vigente, vinculando os destinatários. É sempre este o caso quando um ato de vontade, cujo sentido objetivo é um dever ser, é emprestado esse sentido objetivo por uma norma. Quando uma norma, que por isso vale como norma superior, atribui a alguém a competência ou poder para esse ato. Né? Então essa é uma distinção importante para Kelsen, entre o sentido subjetivo de um ato, que é um ponto de vista relativo, pessoal, o que eu acho, como eu acho que as pessoas devem se comportar ou não, à luz dos meus valores, das minhas crenças religiosas, por exemplo, né? E aquilo que é um sentido objetivo de um ato, que é o sentido que um ato tem à luz do ponto de vista do direito válido das normas postas. Então, voltando àquele exemplo do linchamento, a gente vai ter variação do sentido subjetivo do ato. Uns vão achar aquilo uma atrocidade, um ato de crueldade, e outros vão, por exemplo, ver naquilo um heroísmo, um ato em defesa da boa sociedade, dos cidadãos de bem, por exemplo. Enfim, esse sentido que é relativo porque depende, vai variar de pessoa para pessoa. Agora, objetivamente falando, ou seja, o sentido que é comum para todos é aquele que decorre da norma jurídica válida e de acordo com a norma jurídica isso é um crime, independentemente qual é a apreciação subjetiva que a gente possa fazer ou não daqueles atos. Né? Vamos então entrar num caso que eu acho importante que Kelsen para exemplificar esse ponto, que é o caso da ordem de um bandido. Vamos imaginar, então, uma situação na qual uma pessoa aponta uma arma para você, vamos chamar essa pessoa imaginária do bandido, essa figuração do bandido, e que o bandido te dá uma ordem para você entregar para ele o dinheiro, sua carteira, seu celular, etc. E você, com medo, obviamente, de receber um tiro, você entrega seu dinheiro, sua carteira. Bom, então nós temos aqui um comando, uma ordem que é emitida por uma pessoa. Essa ordem é eficaz, porque você de fato cumpre essa ordem, etc. Mas isso quer dizer que há ali uma norma no sentido de uma ordem que é válida? Obviamente que não. Né? Então, a ordem do gangster, o comando emitido por esse bandido, né, ela tem, de um ponto de vista subjetivo, o mesmo significado que qualquer ordem válida. Ou seja a pessoa que aponta a arma para você, seja o policial, ainda que no cumprimento de uma ordem judicial, etc., do ponto de vista subjetivo, isso são imposições, coerções, força que está sendo imposta ao sujeito. Então, vamos imaginar uma pessoa que mora numa comunidade do Morro do Rio de Janeiro, se a ordem vem do Estado ou se a ordem vem dos traficantes que controlam aquele morro, do ponto de vista subjetivo, é ordem do mesmo jeito, é comando do mesmo jeito. Enfim, é somente quando a gente analisa o aspecto objetivo ou subjetivo dessa ordem que a gente consegue diferenciar o que é a ordem do bandido da ordem juridicamente válida.
pois vai ser o fato da ordem juridicamente válida estar inserida dentro de um ordenamento, ou seja, de retirar sua validade de uma norma que é superior e no limite da Constituição Federal, que instaura a nossa ordem jurídica, é somente pelo fato daquela ordem do policial estar inserida dentro de um conjunto de ordens válidas e no limite a Constituição, é que a gente pode dizer que ele tem o poder de agir assim, ou seja, o policial ele tem uma competência, um poder atribuído pela sua função de poder executar certas ordens judiciais mediante a violência, no caso, o uso da força necessária, etc., sem abuso de autoridade, enfim. E na medida em que ele usa dentro das suas atribuições e realiza o cumprimento de uma ordem jurídica válida, esse ato a gente pode considerar como juridicamente válido. Então perceba que o que tem ali, ainda que seja uma imposição, por exemplo, uma execução forçada, a gente está dentro do domínio de um cumprimento de um dever, ou seja, de uma ordem jurídica válida. Para Kelsen, então, o que distingue propriamente um ato juridicamente válido de um ato cometido por um bandido não é o sentido subjetivo desses atos. Subjetivamente eles se equivalem. A questão é o sentido objetivo. Vou ler uma passagem na página 9 da Teoria Pura do Direito. Diz Kelsen: se o ato legislativo, que subjetivamente tem o sentido de dever ser, tem também objetivamente este sentido, quer dizer, tem o sentido de uma norma válida, é porque a Constituição empresta ao ato legislativo esse sentido objetivo. É fim da citação. O Kelsen, então, está querendo mostrar que no limite que nós vamos ter, depois a gente vai estudar isso, é a chamada norma fundamental, que é o princípio de validade de todo esse ordenamento. Mas a diferença, portanto, está no aspecto objetivo desse dever e não no aspecto propriamente subjetivo. A mesma coisa vale para outras normas. Vamos pensar aqui na força que os costumes têm, a importância que os costumes têm no direito, atos habituais, que também podem, a partir deles, nascer obrigações jurídicas, ou seja, deveres das pessoas se comportarem dessa ou daquela maneira, mas que isso só acontece, ou seja, um costume só instaura uma norma juridicamente válida na medida em que há uma previsão dentro do próprio ordenamento conferindo ao costume essa possibilidade de funcionar como fonte do direito, uma origem de um direito válido. Então, cito Kelsen, página 10. Porém, o sentido subjetivo dos atos constitutivos do costume apenas pode ser interpretado como norma objetivamente válida se o costume é assumido como fato produtor de normas por uma norma superior. Ou seja, tem que haver alguma norma superior que permite que o costume funcione como, dizem nas palavras de Kelsen, um fato produtor de normas, ou seja, como uma fonte do direito. No direito brasileiro, por exemplo, existe essa previsão, isso é comum na maior parte das legislações. Então, no direito brasileiro está no artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que é a antiga Lei de Introdução ao Código Civil. Bem, outro ponto importante é distinguir o mero comando, uma simples ordem, como a do bandido, por exemplo, daquilo que a gente pode chamar de norma juridicamente válida. Então, uma ordem nada mais é, nesse sentido de comando, nada mais é do que um ato volitivo que ordena certos comportamentos. Então, se eu mando vocês entregarem um trabalho segunda-feira, isso é um comando. Se o bandido aponta a arma e manda vocês entregarem o celular, isso também é um comando. Se um policial cumprir uma ordem judicial de busca e apreensão, manda que você entregue o seu celular, por exemplo, isso também é um comando. Enfim, então tudo isso é um comando, é um ato volitivo, ou seja, vão querer, eu quero que você me entregue seu celular, eu quero que você me entregue um trabalho, por aí vai. Tudo isso são comandos nesse sentido amplo. Agora, nem todo comando, nem toda ordem ou comando nesse sentido é uma norma jurídica válida, é uma norma reconhecida pelo direito. Por exemplo, a ordem do bandido não é uma ordem jurídica válida. Obviamente, ele não poderia, o que ele está cometendo ali é um crime, é um roubo, no caso, usando da arma, que é uma ameaça. Não é qualquer, portanto, ato de vontade que dá origem a uma norma válida. Então, por exemplo, o meu ato de vontade, querer que vocês me entreguem o trabalho na semana que vem, pode dar origem a uma norma válida. Afinal de contas, eu sou professor de uma disciplina, eu estou pedindo uma coisa que tem, obviamente, razão de ser no interior do andamento de um curso, etc, etc.
Agora, se eu emito a ordem de todo mundo me entregar o seu celular, por exemplo, essa ordem já não é mais válida. Eu percebo que não é qualquer comando que vale, né? A ordem do bandido, portanto, é um ato de vontade, né, como qualquer outro ato de vontade, deriva de um querer, ele quer o seu celular, sua carteira, e quer dirigir a sua conduta, né, quer que você se comporte ou faça alguma coisa. Mas, apesar disso, não é uma norma, não nesse sentido de algo reconhecido como válido juridicamente, como fazendo parte do direito. A norma, portanto, é uma ordem qualificada, ou seja, uma ordem que tem uma qualidade específica. Ela é habilitada pela ordem jurídica positiva. Então, a ordem do policial em cumprimento de uma ordem judicial é uma ordem qualificada, ou seja, ela está habilitada, ele está habilitado pela ordem jurídica, por exemplo, a cumprir um mandato de busca e apreensão. É completamente diferente de uma pessoa que aponta uma arma e quer o seu celular. O fato de ser coagido, percebam, não torna obrigatório o respeito à ordem do bandido. Ou seja, o bandido, por mais que ele coaja, ele tenha força, armas, até um grupo de milicianos trabalhando para ele, obviamente isso não transforma imediatamente essa ordem em algo válido, né? A ordem do bandido tem um significado apenas subjetivo, do ponto de vista do emissor. Ele quer e ele tem meios ou força para impor isso, mas isso não confere validade àquela ordem. Só a ordem decorrente de uma norma válida é que estabelece um dever jurídico, ou uma obrigação no sentido jurídico próprio do termo. Né? Para finalizar a aula, então, sobre essa noção de que não é qualquer ato de vontade que dá origem a uma norma válida, eu gostaria de fazer referência a um filósofo famoso, francês, do século XVIII, que foi Jean-Jacques Rousseau, e que escreveu um livro que é um clássico da filosofia política, que é o Contrato Social, que está aqui a capa do original dele, de 1762, de Contrat Social. Bom, por que eu queria fazer referência ao Rousseau para terminar essa aula? Não que ele e Kelsen estejam completamente de acordo em relação a esse ponto, mas tem uma passagem famosa desse livro, do Contrato Social, que eu vou ler para vocês, na qual Rousseau justamente diz o seguinte, que o mais forte nunca é bastante forte para ser o senhor, se não transformar a sua força em direito e a obediência em dever. Ora, o que é um direito que perece quando cessa a força? Essa passagem deixa claro a ideia justamente, que de alguma maneira está expressa nesse texto do Kelsen, de que não basta força para que a gente tenha direito, não basta a capacidade de impor uma ordem para que a gente possa dizer que aquilo que a pessoa deve agir assim. Uma pessoa que cumpre uma ordem imposta simplesmente pela força, por exemplo, vocês, diante de uma pessoa que aponta uma arma para você, ao entregar o seu celular e sua carteira, ao cumprir essa ordem, você não está cumprindo um dever, percebe? Você está simplesmente respondendo a uma ameaça, né? Uma violência iminente que pode ser imposta sobre você. Né? É uma ação, um sinal de prudência, ou seja, evitar que um mal maior possa acontecer. Mas isso não é o cumprimento de um dever. Né? Para que para que a obediência a uma ordem seja convertida no cumprimento de um dever, é preciso que essa força, mera força, se converta em direito. Né? Ou seja, não basta a força para que imediatamente, a partir dela, se instaure um dever. Né? Então, o direito ele não sobrevive, obviamente, como uma mera força nesse sentido. Né? É preciso uma institucionalização da força, uma centralização, uma organização dessa força. Isso do ponto de vista de Kelsen. Né? Do ponto de vista do Rousseau vai ser diferente, porque ele vai levar isso para o campo da moralidade, como a gente vai ver posteriormente, não vai ser essa a aposta do Foucault. Com isso, então, eu finalizo a 7ª aula do curso.